O que é patrimônio cultural? Vamos primeiro pensar nas duas palavras separadas. O patrimônio de alguém é tudo aquilo que lhe pertence, seus bens, seu dinheiro, sua empresa, sua herança, ou seja, aquilo que é seu por direito. Cultura é o conjunto de manifestações artísticas de um grupo, uma sociedade, são as suas tradições, seus costumes, suas lendas, seus casarões antigos, tudo aquilo que é importante para que um conjunto de pessoas se identifique, se reconheça pertencente àquelas características. Então, em linhas bem gerais e simples, patrimônio cultural significa aquilo relacionado à cultura que pertence a um povo, a uma sociedade, a um grupo, aquilo que lhe é identidade, ou seja, que lhe faz reconhecer-se representado em determinado lugar ou manifestação artística, que é importante para sua história, para sua memória, para seu entendimento enquanto pessoa e membro de uma determinada cidade, estado ou país. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos o Carnaval, que é reconhecido por todos como uma cultura nacional. No estado de Minas Gerais, tem o pão de queijo, típico daquela localidade. E em Franca, nós temos o basquete. Então, em cada lugar, há determinados patrimônios culturais que são muito importantes para a história de cada um e fazem parte da memória de várias gerações. Vou explicar com dois exemplos práticos. O Parque de Exposições Fernando Costa, aqui de Franca, que tem 15 construções protegidas como patrimônio cultural. Foi construído desde 1953. A gente pode passar ali em qualquer dia e horário, que ele estará lá, com a mesma fachada, as mesmas características e a mesma história, que só vai se ampliando ao longo do tempo. Ele é um patrimônio cultural material e móvel. Já uma folia de reis, um terreiro de candomblé, uma escola de samba, se eu quiser ir ver lá hoje, talvez não seja possível, porque eles só realizam suas festas em determinadas épocas do ano ou dias da semana. Na folia de reis, por exemplo, a bandeira tem um significado, a música outro, os palhaços outro. Cada um de seus elementos representa e simboliza uma parte da história, um saber que é passado a cada integrante do grupo a partir do momento que aquela pessoa começa a participar do giro ou das celebrações. Isso, de uma maneira muito simples, é o que caracteriza a imaterialidade. É essa característica de ser sempre recriada e juntar elementos materiais com elementos imateriais, como a transmissão de saberes, por exemplo. E no Brasil, essa proteção do patrimônio cultural começou em 1937, por meio do Decreto-Lei nº 25, que está em vigência até hoje, mas, naquele momento, só reconheceu e passou a proteger os bens materiais. Essa proteção é feita por meio do tombamento, que é um instrumento jurídico por meio do qual um bem não pode ser demolido ou modificado. Mas o tombamento não funciona para um bem imaterial. Afinal, como é que você vai obrigar uma folia de reis ou um terreiro de candomblé a nunca deixarem de existir? Porque se os grupos que os recriam quiserem deixar de realizar suas celebrações, deixar de se apresentarem, eles têm esse direito. Então, é a partir da Constituição de 1988 que surge uma nova medida de proteção, que é o Registro de Bens Culturais Imateriais. E o que é isso? É um instrumento por meio do qual se reconhece, se identifica, se registra um bem imaterial. E a partir disso, você promove medidas de salvaguarda, que são medidas de incentivo, de apoio, de divulgação, de recriação às práticas e manifestações culturais imateriais. Ou seja, quando uma folia de reis ou um terreiro de candomblé são registrados como bens culturais imateriais, cabe ao poder público promover ações e incentivos que os ajudem a perpetuarem, a recriarem suas práticas culturais. Portanto, a partir da Constituição de 1988, os estados e municípios passaram a adequar suas legislações para fazer essa correta proteção de seus patrimônios culturais. Bem material por meio do tombamento e bem imaterial por meio do registro.
Mas isso não aconteceu e não acontece aqui em Franca. Aqui, a primeira lei que versou sobre o patrimônio cultural foi a Lei nº 2.736, de 3 de agosto de 1981, que cria o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico do município de Franca, o CONDEFAT, responsável por propor ao prefeito municipal o tombamento de bens móveis e imóveis. Foi sem dúvida uma iniciativa muito importante que promoveu o tombamento de dezenas de bens, mas parou aí. A legislação de Franca hoje não prevê o registro de bens imateriais e mais, realiza o tombamento de bens imateriais que é completamente inadequado para uma efetiva proteção e preservação do patrimônio imaterial. Sobre a criação do CONDEFAT, os tombamentos realizados e essa confusão entre patrimônio material e imaterial, conversamos com o professor doutor Mauro Ferreira, que participou ativamente deste processo e foi membro do CONDEFAT até o ano de 2010. Professor Mauro, o senhor é um grande defensor do patrimônio cultural aqui de Franca e o senhor foi por muitos anos membro do CONDEFAT. Nos conte um pouco sobre a história do Conselho e a sua participação neste processo. Bom, isso começa quando eu voltei a Franca, eu fui estudar em São Paulo, voltei para Franca, já formado em arquitetura, e eu me envolvi de imediato, logo que eu cheguei em 74, com a destinação do antigo Hotel Francano, que era um prédio imponente que existia na região central da cidade e que estava sendo ameaçado de demolição. E eu, mais um conjunto de companheiros, principalmente o arquiteto Paulo Neme também, a gente fez um movimento para preservar o prédio, fizemos um estudo para que ele fosse transformado numa casa da cultura, mas a gente viu que isso não tinha como prosperar, porque os interesses econômicos envolvidos eram muito grandes. E aí nós propusemos o tombamento do prédio pelo CONDEFAT estadual, porque não existia um órgão municipal. E, de fato, o CONDEFAT estadual, o colegiado, votou pela aprovação do tombamento. Só que, como é usual nesses processos, ele vai no caso, era o secretário de Estado de Cultura, que era o Cunha Bueno, na época o governador era o Paulo Maluf, e ele estranhamente foi vetado. É o único veto que houve na história do CONDEFAT de uma votação do colegiado ter sido vetada pelo secretário, né? E aí não teve o tombamento, o prédio foi demolido, né? Deixou de existir, a cidade perdeu. E aí nós vimos que tinha que criar algo aqui, né? Então eu mesmo redigi um texto de um projeto de lei baseado no CONDEFAT estadual, na mesma lei do CONDEFAT estadual, e levei ao vereador Ari Pedro Balieiro, na época, e pedi a ele que encaminhasse a criação do CONDEFAT municipal. E ele assim fez, ele encaminhou um projeto de lei, foi aprovado e a partir de 81 foi constituído o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico de Franca. O senhor participou ativamente, então, deste processo? Sim. O senhor estava aqui. E na época, quem era o prefeito aqui em Franca? O prefeito era o Maurício Sandoval Ribeiro. Certo. A composição do Conselho foi alterada apenas uma vez, pela Lei 3.170 de 1987. E nesses mais de 30 anos, parece que o órgão não tem acompanhado as novas demandas e representatividades da sociedade francana. Um exemplo é que a comunidade negra, por meio até mesmo do CONDECOM, ela não tem cadeira no CONDEFAT. Como o senhor analisa essa questão? Veja, inclusive essa mudança foi meio que um golpe, porque na época, como a ideia era que tivesse essas entidades representativas da sociedade organizada, né? Nós estamos falando de algo que foi criado antes da Constituição de 88, né? E aí, o que havia eram essas entidades, que eram mais a Associação dos Engenheiros, havia sido recém-criado o curso de arquitetura na Unifran, então que eram órgãos que de alguma forma tinham técnicos capacitados a discutir as questões relativas ao patrimônio. A visão da época, né? Eu estou falando de algo de 40 anos atrás.
Em 87, o que acontecia? Havia uma representação do Instituto de Arquitetos do Brasil, mas o núcleo regional era Ribeirão Preto. Então, na lei, ficou como se fosse o núcleo regional de Ribeirão Preto, mas eram arquitetos de Franca que participavam, né, do conselho. E aí, na Câmara, houve uma tentativa de tirar o IAB. E a gente fez um movimento para que então passasse para o sindicato. O sindicato tinha uma representação local, o Sindicato dos Arquitetos. Aí nós conseguimos evitar a perda desse ator que a gente entendia como importante à época, né? De lá para cá, quer dizer, veio a Constituição de 88, né? Não faz sentido ter Câmara Municipal, por exemplo, né? A Câmara Municipal é uma instância de um outro poder, né? E tem representação lá. O próprio Condefat estadual, era impraticável mandar alguém, né, viajar 400 quilômetros para participar de uma reunião de um conselho. Então, faltou atualização desse órgão de defesa do patrimônio. Mas é algo que sempre foi marginalizado, ele sempre foi um instrumento de luta pela preservação, então ele é visto como alguém que cerceia determinadas ações que interferem no direito de propriedade da propriedade privada, né? Então isso gera sempre um conflito. Então por isso que ele foi ficando, nenhum prefeito quis mexer com isso, porque é um vespeiro, né, mexer com a propriedade privada nesse país. A gente tem que pensar também, assim, da perspectiva histórica, eu estou falando lá dos anos 80, anos 90, do processo rápido de transformação urbana, em que havia uma preocupação muito grande em preservar edificações daquilo que a gente chamava o casco histórico do século XIX, da primeira metade do século XX. Então, se você olhar o mapa dos bens tombados, tem muita coisa na região central, na região ali da estação, e um pouco em Miramontes, que eram os sítios históricos que a gente imaginou na época. Nunca chegamos a pensar, por exemplo, em tombar, preservar algo, por exemplo, da habitação dos trabalhadores da segunda metade do século XX, né, os grandes conjuntos habitacionais, que é algo que eu acho que já passou da hora de preservar também. Nós conseguimos preservar alguma coisa de habitação, por exemplo, social da ferrovia. Isso foi pensado. Mas, de modo geral, a política de preservação em Franca é um fracasso. É um fracasso retumbante. Tanto para o patrimônio material quanto o imaterial, como imaterial. Né? O imaterial ainda acho mais complicado, porque quando você faz o tombamento, por exemplo, do JK, né? É uma receita que ela tem pequenas mudanças por restaurante. Então, não fica muito claro, né, o que vai ser preservado. E se é possível, de fato, isso se perpetuar. A gente nunca sabe esse tipo de preservação, se isso, de fato, é diferente de um bem material em que aquilo tem é necessário ter um cultivo daquilo, não uma porta que estraga, uma parede, uma pintura que estraga, você vai lá e refaz. Agora, se você começa a mudar o JK com, isso aqui faz mal, agora o sal demais, então não sei como é que isso se preserva ao longo do tempo. Como é que você obriga o restaurante a manter a receita original? Né? Entra um pouco justamente na última questão, né, que é essa confusão muito grande entre materialidade e imaterialidade, né? E entre a forma de proteção, o tombamento, que é para o bem material, e o registro, que é para o bem imaterial, que cada um tem a sua peculiaridade. Tanto que, em 2023, o vereador Daniel Bassi apresentou um projeto que previa declarar, abre aspas, o pôr do sol francano como patrimônio cultural e imaterial do município de Franca, fecha aspas, por este ser, abre aspas, reconhecido como um símbolo cultural que representa a identidade e a história do município de Franca, fecha aspas. Esse projeto foi retirado pelo próprio vereador. Qual a sua opinião sobre isso?
A minha opinião é exatamente a que o vereador se referiu, retirou, porque ele viu que havia cometido uma tremenda bobagem, né, ao fazer uma proposta dessa natureza. Ele, na verdade, ele ridiculariza o processo de preservação, né, ao apresentar uma sugestão dessa natureza. Felizmente, ele retirou, ele teve o bom senso de retirar. Pela minha leitura, ele confunde muito essa questão do pôr do sol, na verdade, com ali aquela região do polo esportivo onde as pessoas vão para apreciar o pôr do sol. Sim. Que então seria muito mais um lugar, né? E aí sim está na categoria do patrimônio imaterial, do registro como lugar, e não, né, do tombamento, né? Então essa confusão em Franca é realmente assim muito peculiar. Para a gente usar um termo mais suave aqui em Franca. Ele poderia ter estudado um pouco melhor, porque você tem instrumentos para preservar a paisagem, né? Colocar isso no próprio plano diretor, um determinado elemento, que é um pouco o que eu sempre lembro disso, é o relógio do sol, né? O relógio do sol precisa ter luz. E se na época, lá nos anos 80, houve uma pressão da Câmara quando um banco, por coincidência, o Banco Itaú, construiu uma nova agência na Praça Nossa Senhora da Conceição. E era um galpão de uma arquitetura muito simples, e a visão da época na Câmara é que a cidade precisava ter prédios altos. E aí foi feito um projeto de lei proibindo fazer construção térrea na Praça Nossa Senhora da Conceição. E aí a gente levantou, mas olha, se todo mundo levantar um prédio de 10 andares, o que vai ser do relógio do sol? Ele vai ficar sombreado e aí não vai funcionar, né? E felizmente o Banco Itaú demoliu esse prédio para, infelizmente, fazer o outro no lugar do Hotel Francana, mas ficou lá um estacionamento e preservou essa luminosidade necessária, né? Mas houve uma mesma, vamos dizer assim, mesma falta de sensibilidade da Câmara que teve agora com relação a essa ideia do pôr do sol, era de fazer algo assim, de impor uma solução verticalizada num lugar que poderia prejudicar o próprio patrimônio cultural da cidade. Franca conta hoje com mais de 70 bens materiais protegidos pelo tombamento e com 18 bens imateriais reconhecidos. A maior parte desses bens materiais está em precário estado de conservação. Basta lembrarmos do antigo prédio da Unesp, do Colégio Champagnat, da antiga estação ferroviária da Mogiana e do Clube dos Bagres, constantemente lembrados na imprensa local e regional como sinônimos de abandono do patrimônio cultural. Já em relação ao patrimônio imaterial, nós temos dois momentos de reconhecimento e proteção. O primeiro foi por meio da Lei Complementar número 9, de 26 de novembro de 1996, que considerou como patrimônios culturais imateriais dos francanos as cavalhadas, a dança dos velhos, a congada, a folia de reis, a catira, a festa do Divino Espírito Santo e a recomenda das almas. A partir de 2010, foram reconhecidos como patrimônio imaterial de Franca a festa religiosa de Corpus Christi, o Halel, o Comadef, que é a confraternização da mocidade da Igreja Assembleia de Deus, a festa de Nossa Senhora Quirupita e a festa das barracas, promovida pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Todas essas manifestações são de cunho religioso de matriz cristã. Além dessas, temos reconhecidos como patrimônios imateriais o Passeio Franca Restinga, o Prato Filé JK, o Amendoim do Jubileu, a Paineira, localizada às margens da rodovia Cândido Portinari, e o Basquete Francano. E aí vem a nossa pergunta. O princípio básico do tombamento é que os bens tombados não podem ser destruídos, demolidos ou mutilados. Isso está lá no Decreto-Lei nº 25 de 1937. Então, se a gente aplica isso ao patrimônio imaterial, significa que é obrigatório que essas manifestações culturais citadas anteriormente nunca deixem de ser recriadas pelos seus organizadores? E se deixarem de existirem, haverá alguma punição?
Essa reflexão mostra como o tombamento nesses casos é inadequado e que deveria haver, como já dissemos aqui várias vezes, o registro, que está previsto na Constituição de 1988 e é regulamentado pela Resolução IFAM número 1 de 2006 e pelo Decreto número 3.551 de 2000, documentos que prevêem medidas de salvaguarda para que esses patrimônios imateriais se perpetuem. Curiosamente, todos esses tombamentos de patrimônios culturais imateriais foram reconhecidos pelo Poder Legislativo de Franca por meio de leis, e não pelo CONDEFAT, que é o órgão que tem competência técnica para realizar estudos e levantamentos necessários e indicar a forma e proteção adequada. Ou seja, o Legislativo de Franca interfere numa seara que não é de sua competência. E mais, ele simplesmente desconsidera a legislação de patrimônio relativo ao registro e sai fazendo tombamentos de bens imateriais, ao nosso ver, com interesse muito mais eleitoreiro do que efetivamente preocupado com a proteção desses bens imateriais. A única exceção que nós temos é o reconhecimento como bem imaterial do terreiro de candomblé do Axé Portinari, promovido por meio de uma iniciativa do CONDEFAT no ano de 2018. Ainda que tombado, já que em Franca a legislação não prevê o registro, esse reconhecimento ao menos determina que o bem fosse inscrito no livro de registro das celebrações. Mesmo assim, após o reconhecimento do terreiro enquanto patrimônio imaterial, não foi feita pelo poder público nenhuma medida de salvaguarda ao bem. Falamos sobre isso com os babalorixás Pai Luciano e Pai Emerson e com o integrante do grupo Jefferson Oxum, que foi membro do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Franca, o CONDECOM. E eles nos contaram um pouco mais sobre o que é o candomblé, sobre os terreiros em Franca e os desafios enfrentados em relação ao preconceito e intolerância religiosa. Pai Luciano, nos conte um pouco sobre a sua história e a história do seu terreiro de candomblé. O terreiro de candomblé é uma junção de pessoas, né? Primeiramente, o que é um terreiro de candomblé? É uma junção de pessoas em prol de um sagrado. Isso tudo dentro de uma matriz africana, coisas que os próprios negros trouxeram para o Brasil junto com a escravização. Eu cheguei em Franca em 1987, mais ou menos, e observei que aqui não existia o candomblé. Existia terreiro de Umbanda, porém, terreiro de candomblé não existia. Eu pus como missão de trazer os orixás para a cidade de Franca. Foi ali que eu comecei a formular e montar as pessoas, né, uma equipe, para que pudesse fazer as obrigações do candomblé. Com o passar desse tempo, nos anos 80, nós estávamos saindo da ditadura militar e entrando para a democracia. Um período bastante nefasto, porque ainda as autoridades da cidade tinham aquele método de agir da época da ditadura militar. Então eu fui bastante perseguido. Porque quando trouxe o candomblé para cá, a visão que existia era que o candomblé era algo satanista, era algo do diabo. Então eu tive muita perseguição dos vizinhos, das pessoas. Tinha um delegado na região que eu me instalei, que ele era evangélico, e ele disse: você não vai trazer a religião do diabo para minha cidade. E nesse período eu fui muito perseguido. Eu fui preso, eu apanhei. Ele me levava para, quando começavam os rituais, ele me levava para a delegacia, me deixava lá a noite inteira. Eu nunca cheguei a ir para dentro de um local próprio de prisão, mas ele me deixava na delegacia. Aqui em Franca? Aqui em Franca. Isso tudo aqui em Franca. E o senhor é natural de onde? De Ribeirão Preto. Cidade vizinha aqui. Mas a minha família é daqui, minha mãe é daqui. E essa perseguição toda foi bastante difícil nesses anos, no começo dos anos 90, e eu tive até que sair do bairro na qual ele tinha essa jurisdição, porque a perseguição foi muito grande. Os vizinhos apedrejavam a casa, porque acreditavam que era coisa relacionada ao diabo. Dos anos 2000 para cá, as coisas ficaram mais tranquilas. Foi quando eu trouxe o candomblé e está até hoje, que é o terreiro do Ilê Alaquetu Axé Oguié Fururu, aqui na cidade de Franca, São Paulo. O terreiro de candomblé do senhor, Pai Luciano, ele é o único, se não me engano, reconhecido, né, como patrimônio cultural de Franca. Qual foi a importância disso
tanto para o terreiro quanto para a comunidade negra de Franca, né, e para as religiões mesmo de matriz africana aqui da cidade? Acho que foi um marco, porque o candomblé nunca foi reconhecido numa cidade de brancos. Então, para mim foi um marco que na gestão do Gilson de Souza foi algo importante que foi feito para a cidade. Porque apesar dos outros terreiros também que deveriam ser também procurados para esse tipo de histórico, esse levantamento histórico, foi feito comigo. Tudo começou porque o pessoal do Condefat encontraram esses artigos no Comércio da Franca, antigamente era o Comércio da Franca, sobre a perseguição que houve. E eles fazendo uma pesquisa junto lá, eles viram várias, porque eu saía nas páginas policiais direto. Foi um período que eu sempre estava nas páginas policiais. E eles acharam interessante, vieram buscar, perguntar por quê. Aí eles gostaram da história, da forma que é, e viram quão importante é o terreiro dentro do seio de uma comunidade. Porque ali tem saberes e fazeres. E eles se encantaram com esses saberes e fazeres. De dentro da culinária, da dança, do folclore, da união, do idioma. Nós não falamos português dentro do terreiro, nós falamos apenas o Yorubá, que é uma língua africana. Então, quer dizer, todo esse ensinamento dentro do terreiro para as pessoas, maneiras de ser, a hierarquia, como é que funciona, o respeito aos idosos, eles acharam por mais do que importante tombar isso de forma imaterial. O senhor permaneceu no Condecon em que período? Permaneci no Condecon de 2019 a 2021. E logo veio a pandemia. Então, as atividades foram cessadas. E nesse período foi muito importante porque, através do que nós conseguimos para o Axé Portinari, que foi o tombamento, nós conseguimos colocar junto com o Condecon o Axé Portinari em evidência na cidade. Foi onde que nós conseguimos mostrar como parte teatral apresentações sobre os nossos orixás. Que eu me lembro que nesse ano o pai jogou búzios e o orixá que regia esse ano era o orixá Ogum. Então na posse do Condecon, nós levamos uma parte do Axé Portinari e apresentamos para toda a comunidade francana a dança, a parte folclórica nossa, com cantigas e com adeptos representando esse orixá. E foi lindo. Foi a partir então do reconhecimento, né, como patrimônio imaterial francano, que isso acabou evidenciando então a importância do candomblé aqui para Franca, né, e essa questão histórica que permeia essa cidade. A gente pode então dizer isso. Isso, correto. Padre Luciano, o senhor faz ideia de quantas casas de candomblé e umbanda existem em Franca? E o senhor sabe me dizer se alguma delas também já foi reconhecida, já foi procurada, já foi objeto de estudo para também obter esse reconhecimento enquanto patrimônio imaterial de Franca? Olha, esse é um grande problema que nós temos aqui em Franca. Porque também existe um problema que já vem da própria cultura que é do candomblé de ser de pessoas da periferia, né? De ser da minoria. Nós temos em Franca em torno de mais ou menos 60 terreiros de umbanda e em torno de 20 e poucos terreiros de candomblé. Só que existe um grande problema. A maioria deles não tem documentação. Não existe um CNPJ. É altamente difícil organizar um CNPJ junto aos cartórios de Franca. Eles têm o maior preconceito de determinar que uma religião de matriz africana é uma igreja, é algo que possa ser tomado como uma igreja. E eles dificultam o máximo para que os estatutos passem por aprovação. Então, registrado aqui com o CNPJ existente como uma associação dentro desse terreiro, existem dois. O meu e de um babalorixá de Angola chamado Lauro de Oxum. Então, somente nós dois possuímos documentos. O resto não possui documento. Padre Luciano, desde 2018, quando houve esse reconhecimento, vocês chegaram a receber algum incentivo por parte do poder público para ajudar a casa e a perpetuação das celebrações e da expressão cultural que simboliza a casa? Algum edital foi lançado? Enfim, houve alguma forma de incentivo? Não, nenhuma.
A única pessoa que se propôs a nos ajudar com verba, alguma coisa, foi o deputado Guilherme Cortes, e estamos buscando uma forma para que ele possa estar ajudando com alguma verba estadual. Mas aqui do município, nenhum reconhecimento. Pai Emerson, esse reconhecimento abriu várias portas, né? Então foi muito importante aqui para a cultura de Franca, mas ainda assim a gente vê muitos desafios. E um deles, um assunto que eu imagino que para o senhor é muito delicado, né? Aconteceu recentemente, que o senhor passou há pouco tempo por uma suposta situação de intolerância religiosa e preconceito, ao ter a sua casa de candomblé denunciada por uma suposta perturbação do sossego. O fato ele foi noticiado por vários meios de comunicação, gerou grande repercussão, né, local, regional e até mesmo nacional. Então, se o senhor se sentir à vontade, eu gostaria que o senhor nos contasse como foi esse fato e se depois disso, né, quais foram os efeitos positivos e negativos para o senhor e para a comunidade, enfim, para o terreiro. Sim, é uma situação que mexe com a gente até hoje, porém a gente estava realizando os nossos cultos, como de costume. Começo do ano, minha casa ela é de aluguel, infelizmente. Ainda não tenho esse poder para comprar o espaço, pela dificuldade que é. E eu divido com pessoas, muro baixo. E ele incomodou com o som, sendo que tínhamos uma boa conversa, um bom diálogo, tinha um acordo. Não era todo dia, não é toda hora, tem horário para começar, horário para terminar. E mesmo assim, o babá, meu pai, estava presente e chamaram a polícia de uma forma grossa, adentraram a minha casa, pararam o meu ritual. Foi difícil porque estávamos celebrando a minha posse na cadeira depois do falecimento do babalorixá da casa, né? E de uma forma violenta, me tiraram dali mediante crianças, me tiraram perto de idosos, fui tacado no camburão, na parte traseira, fui acompanhado por eles, e se eles não tivessem também me acompanhado, eu também não saberia se o destino final seria realmente a delegacia, porque durante a abordagem, ou a interrupção do ritual, eu coloquei minha indumentária e ele exigiu revistar a minha indumentária, como se eu estivesse carregando algo ilícito ou qualquer outra coisa que fosse prejudicial para os meus e para eles. Então eles entraram na casa sem permissão? Em parte, sim. Tinha um portão social e o portão da garagem, na qual não tem uma garagem construída ali. E eles abriram o portão, entraram 1 metro para dentro com a lanterna e interrompeu a reunião sagrada no qual a gente estava efetuando ali. Interromperam mesmo. Sem nenhum respeito Sem com a nenhum questão respeito. do rito, Sim. com Sim, o espaço sagrado, com a indumentária, Sim. com as pessoas que estavam lá, como o senhor mesmo Nenhum disse, respeito. crianças e tudo mais. Então, coisa que eu me lembro que na época o senhor mesmo chegou a dizer, a gente não vê acontecendo em qualquer outra celebração de outra religião. Eu divido a rua metros de distância de uma igreja. E ali tem bateria, ali tem jogo de microfones, tem a vocalista, tem todo o coro, tem teclado, tem saxofone, tem toda uma musicalidade e tem ensaios durante a semana. E eu não vejo ninguém reclamar, não vejo polícia parar na porta, porém me tratam bem, como eu também trato bem eles, né? Mas eu nunca vi em momento algum eles serem empecilho. Agora o meu terreiro é para eles ali. Entendi. E a respeito, então, do que se teve algo, né, de positivo e especialmente de negativo, né? Com o que isso impactou para o senhor e para o terreiro? Sim, me impactou porque eu vi a história de muitos dos meus antigos que passaram por isso, e eu nunca imaginei que eu iria, no século de hoje, eu com 33 anos, que eu passaria uma situação à altura, né? Positivo mediante essa situação foi a visibilidade da luta, o movimento negro, outras casas, um apoio, fizemos uma caminhada, né?
Essa parte foi positiva. Agora, questões negativas, em si, foi a falta do apoio. Foi momentâneo, foi uma explosão, todo mundo abraçou. Nossa comunidade continua, tanto quando eu falo a comunidade, eu digo a minha, a casa do meu pai e toda ela, continuamos juntos. Mas as autoridades, as principais que poderiam estar apoiando, conselhos, assim, caiu no esquecimento. O senhor estava, Jefferson, na oportunidade? Não, não estava. Eu estava no Axé Portinari, que lá nós estávamos tendo outras celebrações. Então eu estava cuidando do Axé Portinari. Então logo em seguida, quando foi avisado, todos nós nos mobilizamos e fomos até o apoio ao nosso irmão. E aí, na sua visão, quais são esses principais desafios que hoje? Porque se tem um lado positivo do reconhecimento, a gente ainda se depara na realidade com situações desse tipo, né? Para o senhor, quais são os principais desafios hoje das religiões, né, afro-brasileiras aqui em Franca? Aqui em Franca, e eu acho que em todo o país também, é essa parte de não ser resguardada judicial, não ter esse respaldo das comunidades coligadas a isso, como até mesmo o CONDECOM. O CONDECOM, eu acho que ele poderia ser muito mais ativo em relação a dar esse respaldo para a comunidade, principalmente as de terreiros de matriz africana e terreiros de Umbanda. Então, para a gente finalizar esse bate-papo, né, eu gostaria que o senhor, pai Emerson, né, e o senhor, pai Luciano, dissesse, né, um pouquinho aí sobre quem tem curiosidade, quem quer conhecer, quem tem vontade de participar, né, do candomblé, quais são os horários, né, das celebrações e se é aberto a participação de todos, como é que funcionam as casas dos senhores. Minha casa ela funciona semanalmente, todas as segundas, às 7h30, tanto para os de dentro quanto para o entorno, toda uma comunidade. O candomblé em si, ele é família, né? Volto a pessoas, coisas boas, a gente louva a energia, é alegre, lindas vestimentas. Então, o candomblé não é nada disso que as pessoas criam na cabeça. É preciso viver, é preciso conhecer e fiquem à vontade todos para participar. Bom, eu tenho para falar, em casa nós funcionamos a cada 15 dias, às terças-feiras, às 20 horas. Então uma terça-feira sim, uma terça-feira não. Tem que entrar em contato para saber se naquela terça-feira haverá sessão onde poderá ser recebidas as pessoas. E é aberta ao público em geral. A única coisa que eu quero deixar claro é que nós não temos o diabo na nossa religião. Não existe diabo. Isso é uma coisa própria da religião cristã. Nós não entendemos o que é o diabo. Porque para nós é simplesmente o positivo e o negativo. A água mata a sua sede e a água te mata afogado. Cabe você saber a dose que você vai usar desse elemento que está utilizando. Então, para nós, o ar, a terra, o fogo e a água, nós temos que saber até que ponto podemos manipular. Então, o diabo, esse ser que vem, que desceu dos céus, isso não existe para nós. Então, as pessoas pararem, né, e se conscientizarem de que nós não pertencemos a essa religião cristã, onde existe um Deus bom e um diabo ruim. Para nós, todos somos bons. E também podemos ser ruins. Cabe à sua índole, cabe à sua criação, cabe ao seu ser que você é. E o primeiro passo para as pessoas entenderem e não terem um pré-conceito é conhecerem. Vão estudar, vão ler. Nossa religião é linda. É a única religião que que Deus se faz presente entre nós e a gente pode tocá-lo. Não é aquele Deus inacessível. Então é um Deus presente que vem no meio da gente, está conosco. Então vamos ver, vamos tentar entender o que é a cultura de um povo.
E é isso que nós mantemos vivo até hoje dentro dos nossos terreiros. E essa foi uma breve reflexão sobre a preservação do patrimônio cultural francano, especialmente sobre o patrimônio cultural imaterial. Esperamos que seja uma fagulha que desperte maior interesse do poder público local e que a correta preservação do patrimônio imaterial não fique restrita somente a festas religiosas cristãs e outros poucos reconhecimentos, mas que se amplie, por exemplo, para a cultura periférica, que vá atrás desses tantos outros terreiros de candomblé e umbanda, que proteja o carnaval francano, as festas das periferias, a cultura urbana como o hip hop e outras manifestações que também representam a diversidade cultural francana. Tati de Benguela,